Olá, queridos. A Revolução Russa foi a primeira experiência prática em termos de colocar aquelas teorias, aquelas concepções que Marx tinha formulado em termos concretos, na realidade de um país que passava por um processo revolucionário, que vai substituir o seu modelo capitalista, um capitalismo periférico, a gente diz, ou seja, a Rússia não era exatamente uma potência capitalista, mas um país para onde o capitalismo começava a estender sua influência no fim do século XIX e no início do século XX. Mas ao penetrar nessa estrutura atrasada, arcaica, onde uma sociedade ainda tinha traços feudais e onde a economia ainda era uma economia essencialmente rural, que começava a se industrializar tardiamente, a Rússia mergulhou num processo de tamanha, vamos dizer assim, contradição e de tamanhos sacrifícios impostos para a população, que isso foi criando um ambiente propício para a Revolução. Quando o país passou a, junto com outras potências, viver o conflito da Primeira Guerra Mundial, a situação fugiu de controle e o regime czarista desmoronou. Nesse contexto, os bolcheviques sobem ao poder. Sim, os socialistas russos, os social-democratas, tinham se dividido durante a Revolução. A ala dos mencheviques, mais moderada, num primeiro momento, sobe ao poder junto com a burguesia, mas como insistiu em manter a Rússia na guerra e não realizou as reformas que eram esperadas pela população, especialmente a reforma agrária, acabou perdendo o apoio das camadas populares, de modo que num segundo momento, a Revolução de Outubro, a gente diz, os bolcheviques sobem ao poder e com eles a Revolução Socialista propriamente. Os bolcheviques no poder abolem a propriedade privada dos meios de produção, estatizam fábricas, terras, ferrovias e tudo aquilo que gera a riqueza da sociedade russa. As terras foram distribuídas para os camponeses, uma situação meio provisória, mas eles passaram a ser provisoriamente donos das terras que antes pertenciam aos aristocratas, à grande nobreza latifundiária na Rússia. O fato é que agora surgia para os bolcheviques o desafio de construir o socialismo naquele país e o início do que seria a Revolução Mundial. Aliás, num primeiro momento, quando os bolcheviques tomam o poder, eles negociam a paz com a Alemanha e retiram a Rússia da guerra. Para poder fazer essa negociação, eles entregaram uma porção enorme de território russo para os alemães. Na época foram seriamente questionados a esse respeito. Se esse era o preço, vamos dizer assim, que se pagava pela construção do socialismo, eles tinham que entregar metade do país deles, vamos dizer assim, para um país invasor. Lenin respondeu de uma maneira muito interessante. Ele disse o seguinte, que aquele era o início da Revolução Mundial e que as concessões que eles estavam fazendo para a Alemanha, né, que negociou um tratado, disse, tomando terras dos russos, que aquele tratado podia ser, num primeiro momento, desvantajoso para os russos, mas eles tinham convicção de que o que eles estavam fazendo era consequente, dizia Lenin. Porque a revolução que estava começando na Rússia, ele afirmava, logo vai se espalhar para todo mundo. E quando a revolução se transformar na Revolução Mundial, os trabalhadores alemães vão estabelecer com os trabalhadores russos e com os trabalhadores de todos os países a mais completa fraternidade e solidariedade que já existiu na face da Terra. E nesse sentido, tanto fazia entregar agora esses territórios para os alemães, porque na medida em que a Revolução Socialista se espalhasse pelo planeta, uma nova era se abriria para a humanidade. Desapareceriam fronteiras, territórios junto com a propriedade privada. Se estabeleceria a mais completa solidariedade entre todos os povos do planeta. Logo, pensavam os bolcheviques, as terras que nós estamos entregando para o governo, para a burguesia alemã agora, vão ser devolvidas depois pelos trabalhadores alemães quando eles tomarem o poder, porque eles vão se transformar em solidários aos trabalhadores russos na construção do socialismo mundial. Quer dizer, uma visão meio ingênua tinham os bolcheviques. Se não ingênua, pelo menos eles acreditavam que realmente estava em marcha a Revolução Mundial, que ela tinha começado na Rússia, mas que ela se espalharia para o resto do mundo. E que as concessões que eles tinham que fazer agora eram, vamos dizer assim, circunstanciais, porque logo, logo, fronteiras, territórios, domínios, conquistas, guerras, junto com a propriedade privada, desapareceriam, ou seja, chegariam ao fim junto com a sociedade de classes, junto com o capitalismo que desmoronaria e levaria com ele tudo de ruim que tinha acompanhado a humanidade. As guerras, as conquistas de território, as fronteiras que separam os povos e os países e assim por diante. Ora, vai levar um tempo até os bolcheviques se darem conta que a revolução que tinha começado na Rússia não era o início da Revolução Mundial. Ou se isso ia acontecer, ia levar um bom tempo até que a revolução se espalhasse para outros países. Eles começam a ver, por exemplo, que na Alemanha os social-democratas ajudaram a burguesia a eliminar a ala revolucionária dos espartaquistas e de Rosa Luxemburgo. Percebem que em países como a Itália, a burguesia apavorada com o avanço do esquerdismo apoiou um regime ditatorial, o fascismo, que está começando a inspirar outros governos ditatoriais e que instalou um regime de terror, suprimindo toda a oposição e incluindo os setores esquerdistas. De modo que, logo ficou claro para os bolcheviques que a revolução ia ficar isolada na Rússia. Lenin morre
E em 1924 se trava uma disputa pelo poder dentro da Revolução entre duas grandes facções, uma liderada por Stalin e a outra representada por Trotsky. Stalin defende a ideia de que a Rússia estava isolada e primeiro era preciso construir ali o socialismo através de um Estado forte que suportasse a pressão externa das potências capitalistas, porque a Revolução não tinha se espalhado pelo mundo, como eles imaginavam, de modo que esse Estado forte era necessário, vamos dizer assim, para garantir aquela primeira conquista da humanidade, dos povos trabalhadores, ou seja, um país onde agora desapareceria a exploração do homem pelo homem. E que, com o tempo, esse modelo contagiaria os outros países, serviria de modelo para outros povos. Ou, na própria dinâmica do capitalismo, com as guerras que estavam sendo geradas, se criaria em todos os países uma situação revolucionária que levaria os trabalhadores a tomar o poder e a se aliar, se aproximar dos russos, estabelecendo com eles uma aliança. O fato é que depois da morte de Lenin, essas duas correntes começam a mostrar uma diferença bem significativa na concepção dos marxistas. Essa dizendo que é possível construir o socialismo isoladamente num país e que para isso é necessário um Estado forte. Isso já contradiz, né, as teses de Marx, porque afinal de contas Marx afirmava que o Estado era um instrumento para garantir o controle de uma classe sobre o resto da sociedade. Se a Revolução Socialista acontecia e abolia a propriedade privada dos meios de produção, as classes sociais desapareciam. Desaparecendo as classes, pensava Marx, o Estado define e desaparece junto. Aliás, nesse ponto, os anarquistas foram os primeiros a contestar Marx, dizendo que ele era ingênuo, imaginando que o Estado definharia e desapareceria naturalmente, porque desapareceram as desigualdades dentro da sociedade. Os anarquistas afirmavam que essa era uma concepção ingênua, que enquanto existia uma estrutura de poder capaz de garantir o domínio de uma parcela sobre o resto da sociedade, sempre existiria algum tipo de opressão. Tanto faz que modelo econômico é esse, se é capitalismo, se é socialismo ou qualquer outro ismo. Se existe um Estado, existe a opressão de uma parcela da população sobre o resto da sociedade. De modo que os anarquistas já questionavam Marx nessa ideia de que o Estado naturalmente desapareceria com a Revolução Socialista, afirmando que algum tipo de dominação se estabelece enquanto existe o Estado e que ele não define e desaparece por si mesmo. Pelo contrário, ele é o Estado, ele quer estar, ele vai criar todas as formas necessárias para permanecer, para estar e não para desaparecer. Agora, de novo, essa polêmica sobre o papel do Estado no processo revolucionário está presente. Para Stalin é preciso preservar esse Estado e ainda fortalecê-lo, porque é ele que vai garantir esse primeiro passo da Revolução Socialista. Já Trotsky, fiel à tradição marxista, dizia que isso era um absurdo. Primeiro porque não existia socialismo num único país, ou o socialismo se espalhava pelo mundo ou não era socialismo coisa nenhuma. E, de certo modo, ele foi profético ao perceber que, ao ficar isolada na Rússia, a Revolução, ela logo engendraria um Estado autoritário que se burocratizaria gradativamente, se distanciando da população e estabelecendo novos mecanismos de exploração e de opressão. Quase que proféticas as palavras de Trotsky, porque é mais ou menos isso que vai acontecer na Rússia stalinista, ou melhor, na União Soviética. Ou seja, alguns vão chamar inclusive de capitalismo de Estado, dizendo que as práticas são as mesmas. Um trabalhador explorado numa fábrica, talvez não por um burguês, por um empresário, mas pelo Estado, que passa a cumprir o papel de grande empresário dentro dessa ordem que se instala na União Soviética, substituindo, que seria a burguesia, num processo de modernização, de industrialização, de desenvolvimento tecnológico, que transformaria esse modelo num modelo superior ao capitalismo, para onde então toda a humanidade enveredaria numa nova etapa do seu desenvolvimento. Aqui então, duas concepções bem antagônicas. Para Stalin, é preciso um Estado forte e um socialismo de características, vamos dizer assim, nacionais, pelo menos momentaneamente, até que pudesse a Revolução Socialista se espalhar e ganhar o apoio do resto da população mundial. Socialismo poderia ser construído num só país, dizia ele, e nesse sentido um Estado forte vai engendrando ali, como eu te falei, um totalitarismo de esquerda. Totalitarismo porque o Estado passa a controlar a totalidade da vida do país. Controla as atividades econômicas, controla os meios de produção, planeja a economia, distribui a riqueza de acordo com seus critérios, monopoliza também, vamos dizer assim, a vida política na medida em que não tolera qualquer tipo de oposição. É regime de partido único, a gente diz, aquele partido que representa a classe trabalhadora, o Partido Comunista da União Soviética. E nesse sentido não se tolera nenhum partido que se oponha aos interesses da classe trabalhadora. O problema é garantir que esse partido de fato vai se comprometer com os interesses de toda a classe trabalhadora, porque muitas vezes ele vai se transformar num instrumento para reproduzir privilégios daqueles que controlam, estão encastelados nas estruturas, nos cargos, nas funções administrativas e assim por diante. Em outras palavras, o Estado forte que Stalin preconizou acabou gerando outro tipo de desigualdade. E, na verdade, talvez o que alguns chamam de capitalismo de Estado, ou seja, um capitalismo diferenciado na medida em que ele é capitalismo porque funciona nas regras do sistema capitalista mundial. Capitalismo de Estado, porque no caso da Rússia, não tendo uma burguesia, quem implementa a modernização, o avanço tecnológico do país é o Estado, que cumpre então o papel que seria cumprido nos países capitalistas pela burguesia.
Nesse sentido, para Stalin era possível construir o socialismo num país com traços nacionalistas, garantido, eu disse, através de um Estado forte, o que seria a primeira etapa da Revolução Mundial. Ali eu disse um totalitarismo de esquerda, estou usando o termo, e tu vai encontrá-lo também, eu disse, em livros e em testes, para diferenciar do totalitarismo de direita, ou seja, do fascismo e do nazismo, que estão se instalando na Europa nessa época, na década de 1930. Do outro lado, a outra concepção que se opõe a essa, a de Trotsky, eu te disse, mais fiel aos princípios originais do marxismo, que prevê uma revolução mundial, ou seja, ou o socialismo é um sistema mundial, ou não é socialismo. Ou então tu vai ter um país, vamos dizer assim, se dizendo socialista, mas participando dentro de uma estrutura global que é capitalista. A própria União Soviética conviveu com os países capitalistas durante um largo período, recebendo investimentos de outros países, estabelecendo programas de cooperação tecnológica, por exemplo, e assim por diante. O que leva alguns a constatar que jamais existiu um socialismo de fato naquele país, na medida em que ele simplesmente substituía a burguesia pelo papel do Estado, mas as práticas e a sua inserção, eu disse, dentro de um grande sistema econômico, continuava sendo o sistema capitalista mundial. A revolução permanente, dizia Trotsky, era o único caminho em direção à revolução socialista. Ou a população continuava armada e a revolução se espalhava da Rússia para os outros países, ou ela acabaria, de certo modo, vamos dizer assim, se passando por um processo, por um retrocesso, ou seja, entrando em refluxo, como ele dizia, e sendo substituída, na verdade, por uma estrutura de poder forte que não tem mais nada a ver com o socialismo, no sentido de que se existe ali um Estado, existe a dominação de uma parcela, ou pelo menos de um segmento da sociedade sobre o resto da população. Duas concepções, o internacionalismo, e a gente usa especialmente essa expressão aqui, ó, quando se refere a Trotsky, tu encontra nos testes, nas questões, a expressão revolução permanente. Ou a revolução era permanente, constante, a população continuava armada e a revolução ia se espalhando para o resto do mundo, ou ela estava fadada ao fracasso. Criticou então a burocratização do Estado soviético, que foi se instalando a partir de Stalin, com esse totalitarismo e com essa tendência, vamos dizer assim, a um Estado cada vez mais opressor. Trotsky perdeu, vamos dizer assim, essa disputa. Foi para o exílio no México, onde foi assassinado alguns anos depois a mando de Stalin. De qualquer jeito, os seus seguidores, os trotskistas, continuam até hoje atuando não só na luta contra o capitalismo, mas criticando também as tendências autoritárias que aparecem dentro do modelo socialista ou do que se pretendeu ser a Revolução Socialista. Mas, enquanto a Rússia faz a sua caminhada em direção à industrialização, a se transformar numa potência industrial e militar, nós vamos ver o que está acontecendo com as outras regiões da Europa onde o pensamento marxista também foi se espalhando, se difundindo e como ele vai se voltando agora não só para questões práticas e concretas da revolução, da tomada do poder, das questões políticas, mas também para outros aspectos, por exemplo, para os aspectos culturais, para os aspectos ideológicos. Uma das dificuldades que, de certo modo, esses líderes revolucionários perceberam é que muitas vezes a população se revoltava pela situação de miséria, de opressão que vivia, mas ela não tinha exatamente uma consciência revolucionária. Ou seja, imagina na Rússia, onde explodiu a revolução, uma população em sua quase que total maioria analfabeta, sequer conhecia, eu te disse, Marx, que fará de suas concepções, suas teorias e assim por diante. De modo que aos poucos vai ficar claro também para os marxistas que era preciso criar uma consciência revolucionária, que desse depois suporte necessário para a tomada do poder, para as mudanças, quer dizer, sem o apoio de uma população consciente, isso significava construir uma ideologia capaz de se espalhar junto às classes trabalhadoras, dar para ela uma consciência da sua condição, da sua força, uma consciência de classe, como se diz. Sem isso, a revolução, tu disse, seria impossível, ou pelo menos ela nunca frutificaria dentro de todas aquelas pretensões e perspectivas que tinham os socialistas. De modo que vai surgir agora um outro tipo de desafio, não tão imediato e concreto, a tomada do poder, as reformas necessárias, mas como ir construindo uma consciência revolucionária, uma ideologia que permitisse às classes trabalhadoras, não só na Europa, mas no mundo inteiro, construir, eu te disse, essa concepção da sua importância histórica, da sua força, dos seus interesses e de como poderia, vamos dizer assim, através da tomada do poder, realizar a transformação da sociedade e a construção de um mundo diferente. Vamos ver como isso aconteceu e como o pensamento marxista vai se desdobrando e como ele vai atuando também em outras áreas, no plano da ideologia, no plano da cultura, além do plano da política propriamente, que desafiou esses primeiros continuadores de Marx.